Aproveitando, o Freitas, se puder, a gente pode aqui, durante a conversa com o Fábio, colocar a foto, tá? Como notícia, porque, afinal de contas, a capa da Cruzoé é esse tema, é esse assunto, avança em várias questões, traz muitos bastidores. É contigo, Fábio. É isso mesmo, Cláudio. Essa foto então, que você estava mencionando no programa dialoga com a nossa capa, né? Os generais que enquadraram o capitão, a capa da semana, da Cruzoé, mostrando, né, a reação do alto comando das forças, né, da militar a essa tentativa do presidente Jair Bolsonaro de politizar as Forças Armadas, um processo que começou, uma crise, né, que se instalou ali no início da semana, com a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, e no dia seguinte a saída dos 3 comandantes das 3 forças, né, e a gente foi falar com os generais, ouvimos diversos generais da reserva, generais que são amigos dos generais que hoje ocupam postos de comando na ativa, né? Um deles você até entrevistou ontem, o general Brito, e uma mensagem importante, né, que a matéria, a capa da Cruzoé traz, e tem relação com essa foto que você mencionou, é justamente o alto comando enquadrando o presidente o seguinte: aqui não faremos politicagem, somos instituições de Estado, como destacaram Fernando Azevedo, como destacou Fernando Azevedo na nota que ele soltou logo depois da demissão, né? E até os nomes escolhidos para substituir demonstram isso, né? O novo comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, já tinha dado uma entrevista recentemente falando ali que tinha desagradado o presidente Bolsonaro, né? Falando como o Exército estava lidando com a pandemia, né, implementando restrições dentro dos quartéis, né? Coisa que o presidente continua condenando e criticando, e que ele queria que o Exército, né, o ex-comandante Pujol, Edson Pujol, e o próprio ministro encampassem, né? E uma coisa interessante que a gente ouviu desses generais todos, que são amigos, né, foram instrutores juntos na AMAN, enfim, passaram por vários batalhões, que essa geração que comanda as Forças Armadas hoje é uma geração que está descontaminada de qualquer veia autoritária, né, de qualquer resquício da ditadura militar. Tem muitos deles, né, inclusive um dos novos comandantes se formou em 1980, outros ali no final dos anos 70, num período já de muito desgaste do regime militar, e eles mesmos afirmam, né, que essa cultura essa geração tem uma cultura completamente diferente, sem falar, é claro, que toda a conjuntura internacional é muito diferente da que existia na década de 60. Então a nossa capa se debruça sobre isso, a gente traz para o leitor, né, uma forma didática, né, o que estava em jogo, por que o Bolsonaro quer as Forças Armadas encampando ali as convicções políticas dele, esse discurso, né, que vocês mencionaram agora na entrevista com o Kassab, do medo, de alimentar esse discurso do medo, já pensando em 2022, ou até mesmo num eventual impeachment, ou numa derrota, né? Enfim, e como os comandantes reagiram, como essa mensagem foi passada para dentro das tropas, né? Eu conheço gente que tem parentes, né, na Marinha, na Aeronáutica. No dia que isso aconteceu, estava todo mundo muito apreensivo, né? E a reação, inclusive, das pessoas, dos militares jovens, é de que não faremos isso. Não tem, né? Somos instituições de Estado, e a politização tem alguns fatos ali que ocorreram recentemente, né? E aí essa foto é até importante porque o Vilas Boas foi um dos militares que alimentou um pouquinho isso, né? Com as declarações públicas dele, ainda no governo do Temer, sobre a prisão do Lula, sobre o HC do Lula, enfim. Mas há uma convicção de que essas aventuras golpistas são completamente descartadas. E aí eu já chamo para a nossa segunda matéria, Cláudio, porque ela tem conexão com isso, que é o exército paralelo do presidente, que é o exército
o Exército Paralelo do Presidente é o que ele queria, que ele gostaria de fazer com as Forças Armadas, né? E não Uma consegue. milícia, né? É uma milícia, né, cara? Exatamente. Aqui de fato é o Exército do Presidente, é a tropa do presidente. São militares de baixa patente, né, e nem do Exército, né? São policiais militares, né? São os CACs, né? Os atiradores, colecionadores e caçadores, muito beneficiados pela política de flexibilização de acesso às armas, e alguns generais, grupos generais da reserva, né? Que também encampam. Essa foto aí é uma manifestação feita por generais da reserva que falam abertamente, né? Depois até que a gente abordou, o repórter Patrick Campores abordou alguns deles, eles apagaram alguns posts, mas eles ali dizendo, olha, pegaremos em armas para defender o presidente. E este sim é o exército paralelo, um exército informal, ou, como você disse, a milícia do Bolsonaro, que ele estava tentando fazer de alguma forma com as Forças Armadas. Deixa eu ressaltar um negócio importante que eu gostei aqui nessa matéria, que é a comparação com o MST, né, que muita gente esquece, e aí você vê aí a turma da esquerda, petistas e afins, hoje falando, que absurdo, parará, parará, mas eles deram o exemplo lá atrás. Mencionei aqui, a Dilma quis também usar o Exército, o Lula usava sim o MST, financiado com recursos públicos através das federações regionais, e o MST fazia o quê? Ele fazia as ofensivas políticas quando o Lula precisava justamente dos radicais, né? Então, é muito bem colocada essa memória aqui do caso do MST. E uma outra coisa que você mencionou agora, que eu gostaria de ressaltar, é que esse risco, embora agora ele tenha sido, vamos dizer assim, de alguma maneira esvaziado aí com a atuação da cúpula do Exército, ele permanece presente. A gente percebe pelo discurso, pela narrativa que é construída na base, com esses grupos de WhatsApp, de Telegram, etc., em função das eleições. Quer dizer, mesmo que não aconteça um processo de impeachment, que a gente percebe que não há muita chance disso acontecer, em função do Bolsonaro estar entregando tudo para o Centrão, né? Isso aqui é uma outra matéria de vocês aqui que você já vai mencionar, com a faca no pescoço. O fato é que você pode não ter impeachment, mas você tem eleição, né? Tem eleição em 2022, e sempre aquele discurso, então essa urna é fraude, né? Esse voto eletrônico é fraude, se não tiver voto impresso vai ter fraude, né? Então sempre com esse discurso, um pouco na linha do que o Trump também fez, né? Mas a gente entende que, claro, por enquanto o que a gente vê é uma minoria, né? Inclusive na própria PM, nas PMs, nos estados, há dentro da corporação, na cúpula, no entendimento institucional, há um entendimento claro de que isso aí é um movimento, esse bolsonarismo militarizado, né, com essas milícias, que é uma coisa, vamos dizer assim, menor, né? São grupos minoritários. Mas a gente tem de ficar atento porque vem eleição, se perde a eleição, vai querer usar de novo, vai querer fazer alguma coisa, porque esse é o exemplo que ele tem dado desde que assumiu o poder, não é isso? Exatamente. O episódio do Capitólio, no começo do ano, né, depois da eleição americana, é um exemplo, né, se isso aconteceu nos Estados Unidos, né, a gente não precisa viajar muito para imaginar que isso pode acontecer também aqui no Brasil. E, de fato, esse exército informal está se armando, né, por uma política de Estado, uma política que o presidente Bolsonaro tem feito, está sendo questionada no Supremo, né, esses decretos, essas portarias que estão permitindo a compra de mais armas e mais munições, né, e a gente até conta nessa primeira matéria dos generais que é a história, é a biografia do presidente Bolsonaro, né, que chegou até a patente de capitão, que é uma patente intermediária. Com 33 anos ele sai do exército, né, ele já tinha ali todo um histórico de insubordinação, de fazer panfletagem, a gente brinca ali na matéria, né, uma veia sindical dentro da corporação, né, e depois que ele sai, ele passa a defender, ele continua defendendo essas mesmas bandeiras até se tornar presidente, né. Vide as homenagens que ele prestou enquanto foi parlamentar, ele e os familiares dele, né, são esses
são essas pessoas que o cercaram, né? Como o Fabrício Queiroz, que também era militar, enfim. Isso está no DNA dele, ele manteve, e é o que você falou, esse discurso, por mais que ele pareça ser, por mais que pareça ser um grupo reduzido, mas alimentar esse medo, alimentar essa suspeição sobre o processo democrático brasileiro, essa questão toda que a gente também traz na matéria, só para finalizar, do artigo 142, que os bolsonaristas vivem disseminando, né? Que é legítimo o uso da Força Armada para você estabelecer a ordem do país. Então tem de fato um dispositivo na Constituição, mas a leitura, a interpretação para o uso desse dispositivo, ela pode ser completamente, já está sendo, né, deturpada, e tem muita gente que fomenta isso. O próprio presidente da República, vale lembrar, Cláudio, citou esse artigo, né, do uso das Forças Armadas naquela fatídica reunião ministerial de abril, quando ele falou muita bobagem, falou muita coisa, né, um pouquinho antes lá da demissão do ex-ministro Sérgio Moro, né, e também saiu por uma interferência, né, na PF, a mesma interferência que ele tentou fazer agora nas Forças Armadas. E a gente não pode esquecer que ele subiu até na caçamba de caminhonete em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília para, vamos dizer assim, animar um protesto, uma manifestação que defendia o AI-5, que defendia medidas de força, né, de intolerância em relação às demais instituições, ao judiciário, ao legislativo. A gente está aqui todo dia criticando vários agentes, vários integrantes de cada um desses poderes, inclusive da própria imprensa, né, que a gente também não deixa passar. É claro, a sociedade ela é complexa, a política ela é complexa, as autoridades precisam ser, sim, fiscalizadas e criticadas, né? Embora muitos não gostem de ser criticados, mas a nossa missão é essa, né? Mostrar, abrir os olhos da sociedade, e o cidadão tem que ter a liberdade de criticar as suas autoridades, os seus deputados, senadores e os nomeados por esses políticos no judiciário. Não há problema nenhum em fazer isso, desde que isso seja feito de forma democrática e civilizada, e assim a gente espera evoluir, né, nas instituições.